Veja no ICL Notícias, segunda edição. Supremo Tribunal Federal convoca. Antes de me adentrar. Ministro Flávio Dino intima Lula, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira para esclarecer se o orçamento secreto continua no Congresso, mesmo proibido pelo STF. Concertinho. Após reunião com Lula, líder do governo na Câmara diz que é hora de baixar a bola na briga com Arthur Lira. Guardas, Dragões da Independência. Pera lá. Ministros do STF articulam para rever decisão de Nunes Marques que beneficiou o bicheiro Rogério Andrade. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar nessa sexta-feira, dia 19 de abril de 2024, estamos ao vivaço. Você estava com saudades do ao vivaço, que eu sei. Nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. Hoje o Rodrigo Viana está de folga, curtindo sua folga, e eu estou aqui muito bem acompanhada com o nosso querido de sempre, Chico Sá. Boa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite, Juliano. É isso. Que luxo, né? Já deu spoiler do nosso conosco, convidado mas eu quero que você o apresente ali com mais dignidade. Muito bem, o Juliano Medeiros, que é historiador, também cientista político, está aqui com a gente nessa bancada, também foi presidente do PSOL. Seja muito bem-vindo, prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, Gabriela. Obrigado, Chico, por me receberem tão bem aqui no ICL. Por favor. Vamos nessa, então, falar sobre muitos assuntos nessa bancada hoje, com os nossos convidados também. A gente vai falar dessa multa contra o bilionário Elon Musk por atentar contra a democracia brasileira. A Defensoria Pública da União fez esse pedido para a Justiça Federal e essa indenização é de R$1 bilhão por dano moral e coletivo. E danos sociais também, né, Chico Sá? A gente vai falar sobre todo esse desdobramento do Elon Musk. É porque causa um estrago. Você vê, a gente está há 10 dias, Juliano, falando dessa operação, né, que é da extrema-direita do Brasil, com o dono do X, da rede X, que chega aqui achando que é uma república das bananas e... Para quê? Para atrapalhar a democracia, no mínimo atrapalhar, né? Porque coloca em risco, sim, são coisas... se você vem com... Já é uma rede que não tem regulamento algum em relação a fake news. Ou não cuida nada, desde da pedofilia, qualquer assunto é descuido total lá no X. E ainda chega... falando da democracia brasileira, falando que o Alexandre de Moraes teria ajudado o Lula na eleição de 2022. Então, chegou de maneira muito barra pesada. Alguém tem que responder. E a Defensoria, representando o país, joga essa multa. Essa multa é, no mínimo, assim, opa, porque isso acho que ele não é o meio foguete do Elon Musk. Esse é um dos nossos destaques de hoje, né, Chico? A gente fala também sobre decisão do ministro Cássio Nunes Marques de liberar o bicheiro Rogério Andrade de usar a tornozeleira eletrônica. Você deve se lembrar, a gente falou sobre isso aqui ontem também. É uma decisão que afeta a imagem do Supremo Tribunal Federal e que pode parar na segunda turma da Corte. Conversamos sobre isso com a jornalista investigativa Marina Lang, ela vai ser nossa convidada. Também vai ser tema aqui no nosso programa. O governo Lula teve hoje uma reunião de emergência para discutir a crise com Arthur Lira, Cris Serra, Luiz Nassif, vou falar com a gente sobre isso. Mais uma reunião de emergência, né? Entre o Lira, entre o Palácio do Planalto, para tentar jogar cobertores nesse incêndio permanente que virou a relação do Congresso Nacional, particularmente da Câmara dos Deputados, com o Palácio do Planalto. Além desses destaques, vamos começar então, para valer agora, falando do ministro Flávio Dino. Ele cobrou geral sobre o orçamento secreto hoje
Intimação do ministro do Supremo Tribunal Federal acontece depois de ONGs denunciarem um uso indevido das emendas de relator, o que configuraria um descumprimento à ordem do Supremo que acabou com essa prática. O ministro do STF lhe deu 15 dias, aqui trazendo os detalhes disso, para que o presidente Lula, assim como o presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado também, o Rodrigo Pacheco, apresentem explicações sobre esse caso. Quero ouvir primeiro o Juliano a respeito disso, Chico, justamente porque lá atrás o PSOL foi quem entrou com a ação que acabou resultando, né, no fim dessa prática pelo Supremo Tribunal Federal. É isso. Na verdade, eu sou autor dessa ação, inclusive, uma coincidência. Olha a coincidência. Uma coincidência. Aqui não sabia que esse tema ia ser abordado hoje aqui no ICL. Mas, Gabriela, bom, primeira essa ação que o ministro Flávio Dino está tocando, ele herdou da Rosa Weber, que se aposentou no ano passado no STF, né? E está fazendo um procedimento que é um procedimento de prática, chamar as partes para se manifestar. Ele acabou de assumir o processo, né? Essa petição é de uma série de entidades que entraram como amicus curiae, né? Amigos da corte, amigos da ação, então a ação é do PSOL, e outras entidades se associaram à ação, né, manifestando interesse, dizendo que eram parte interessada na ação. Nesse caso, é a Transparência Brasil e outras entidades ligadas ao tema da transparência, né? Essas entidades argumentam que a decisão que foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal, que acabou com o orçamento secreto, não está sendo cumprida pela Câmara dos Deputados. Isso é parcialmente verdadeiro, porque, na verdade, o que a Câmara dos Deputados fez? Quando perdeu o controle do orçamento secreto, que era um grande esquema para transferir do Executivo no governo Bolsonaro para o Legislativo o controle sobre o orçamento da União, o que a Câmara dos Deputados fez? Ampliou as emendas impositivas. Ou seja, para não perder totalmente o controle sobre o orçamento, porque, de fato, é uma prerrogativa do Congresso fazer emendas ao orçamento, mas não da forma que estava sendo feito no governo Bolsonaro. Sem nenhuma transparência, o Bolsonaro entregando para o Centrão, na forma de uma aliança política, o controle sobre o orçamento do país, um escândalo completo. Então, o que o pessoal fez naquele momento? Questionou essa prática, dizendo que isso era inconstitucional. O Supremo disse, de fato, isso é inconstitucional, e mandou parar. O que o Congresso fez? Aprovou uma emenda constitucional ampliando o peso das emendas impositivas, que são aquelas emendas que o Congresso aprova e que o governo não pode deixar de executar. Então, na verdade, foi uma grande operação do Congresso Nacional para manter ainda o controle e para fazer o quê? Para fazer a chantagem, Chico, que a gente está vendo permanentemente o Arthur Lira fazer sobre o governo, ou na forma de liberação de emendas, ou na forma de derrubada de vetos presidenciais. Vários vetos importantes do governo Lula já foram derrubados e vai ser derrubado agora mais um, que é o veto das saidinhas. Certamente vai ser derrubado pelo Congresso Nacional, uma medida populista na véspera da eleição para tentar ganhar voto para o Centrão. Então, faz parte desse jogo, dessa tensão, e eu acho que o ministro Flávio Dino faz bem de convocar as partes para se manifestarem para ver se a decisão do Supremo está sendo cumprida ou não. Pois é, Chico, eu ia passar para você justamente lembrando assim de um componente político aí, porque me parece que o Flávio Dino ele vai num momento ali muito estratégico com esse pedido também, né? No momento que tem uma crise entre o Congresso, né? Mais uma vez, como disse o Juliano, tem uma crise ali entre o Congresso e o... Tem uma crise, eu acho que quando o Flávio Dino puxa essa ficha, ele está alvejando o Arthur Lira. O Lula é parte porque é chefe do Executivo, está na ação, vai ter que dar alguma satisfação burocrática à história. O Pacheco também, mas quem é a cara do orçamento secreto? Quem é que mandou zilhões para Alagoas no orçamento secreto para aqueles kit robótica, que é um escândalo totalmente colado na gestão do Lira? Então, eu acho que o Flávio Dino saca esse assunto, essa pauta nesse momento, para, é só o Congresso que é santo aqui, é tudo agora em cima do STF. Eu acho que dá uma ajuda a servir meio de freio de arrumação para esse conflito que a gente vive no momento. E eu lembro do Lula na campanha reclamando do orçamento secreto, né? Porque era o Bolsonaro que estava na parada, e ele dizia, com orçamento secreto não precisa sequer presidente, eu não tenho nada do orçamento, o que é que eu vou executar? Tudo na mão do Arthur Lira. Então, mas eu creio que esse assunto vem numa hora ele carimba o Lira mais uma vez. Além dessa situação atual, tem a PEC do Senado também que restringiu as decisões monocráticas do Supremo, né? No final do ano passado,
se eu não me engano, que foi aprovada, e daí isso também já estava um cabo de guerra bastante forte ali, né, entre o Supremo e o Congresso, e agora tem esse avanço do Arthur Lira mesmo, que disse, né, que vai colocar 5 PECs aí que são da oposição, inclusive, em favor da oposição e que vão justamente de encontro ao que o governo Lula está tentando encaminhar, né? Saidinha, que você falou também, que é uma decisão técnica, mas que eles usam como ferramenta até de eleição, né? Então, é bastante complexo o que a gente está vivendo agora. E é bem lembrado, o Chico traz essa lembrança importante, que é que a tensão não está concentrada só entre o Executivo e o Legislativo. Porque, aliás, faz parte do jogo, quer dizer, nós temos um governo que foi eleito com um programa, com uma plataforma de reconstrução do Brasil, de ruptura com aquilo que o Bolsonaro vinha fazendo, e nós temos um Congresso Nacional que, somando centrão e bolsonarismo, representa um sentido de continuidade com o que estava sendo feito. Então, naturalmente, vai ter essa tensão. A questão é que o Congresso Nacional, especialmente a Câmara, não estão satisfeitas só em chantagear o Executivo e o presidente Lula, querem chantagear também o Supremo Tribunal Federal, porque acham que o Supremo está se metendo. E óbvio que é preciso fazer um debate sobre a contenção dos limites, sobretudo decisões monocráticas, é um órgão colegiado, às vezes o Supremo realmente passa da conta em algumas decisões. Agora, a tensão não está concentrada só na relação do governo com o Legislativo, também há uma tensão latente entre o Legislativo e o STF, e isso é óbvio, Chico, é uma herança dos anos de governo Bolsonaro, né? 4 anos de tensão, de fricção, né? De desarmonia entre os poderes, que está cobrando um preço caro para o país. Exatamente. Aqui no nosso chat, inclusive, Chico, o pessoal falando, olha só, o ministro Flávio Dino já começando a mostrar a que veio no Supremo Tribunal Federal aqui. Muita gente no nosso chat falando isso. Ana Maria Oliveira, por exemplo, o Dino não brinca em serviço. Muita gente falando sobre isso. Ele puxa o Arthur Lira para a dança. Né? Ali, opa, quem é essa figura? Quem é o autor intelectual da ideia de orçamento secreto? É o Arthur Lira, então chama ele para a roda. Aqui também a Adriana Teixeira da Cunha dizendo, enquadrando todo mundo para cumprir a lei, né? Enquadrando os poderes para cumprir a lei. Muita gente falando aqui também da presença do Juliano com a gente, mas é quase unânime assim que todo mundo está comentando a respeito do ministro Flávio Dino, da atuação dele, porque é meio que a primeira vez que ele está tomando alguma decisão que dá ali um pouco a tônica do que vai ser, né, a presença dele no Supremo Tribunal Federal. Porque ele acabou de chegar, mas a gente já conhece, né, ele, como a prática dele no governo sempre foi de muito diálogo e dá muitos recados ali, né, Chico? Ele sabe fazer a leitura, por mais que o cargo dele seja no mundo jurídico, é técnico, etc., mas vive-se numa república. Eu acho que qualquer ministro de qualquer corte faz política. E Flávio Dino é um sábio nesse sentido. Acho que puxar essa carta vai fazer um favor ao país, um favor ao governo também, porque quanto mais a gente tiver ali, da forma mais transparente do mundo, os gastos do Congresso, nessa hora, melhor. Você tem 8 meses do Arthur Lira, ele tem 8 meses para carnificina. Se não botar olho agora nessa hora, meu Deus do céu. E com eleições municipais à vista, porque, que vão ter uma característica muito nacionalizada. Claro, e o Centrão tem seus interesses também, quer dizer, os partidos que compõem o bloco de apoio ao Arthur Lira também querem liberar as emendas o mais rápido possível para fazer as entregas nas prefeituras. Exatamente. Vários deputados federais são candidatos a prefeito, então tem aí também uma tensão, que é uma tensão de projetos, que eu acho que é a principal de todas, mas há também uma tensão em torno de o que se faz com o dinheiro do orçamento da União num ano eleitoral em que o governo do presidente Lula quer, enfim, restaurar uma série de políticas sociais que foram desmontadas no governo Bolsonaro e o Centrão quer usar o dinheiro para eleger seus candidatos ou eleger seus prefeitos. Então, essa tensão acho que vai estar presente daqui até as eleições, certamente, já antecipando também, certamente vocês já abordaram isso várias vezes aqui no ICL, a eleição para a mesa da Câmara dos Deputados, uma decisão que me parece que foi equivocada de uma parte da esquerda lá atrás de apoiar o Arthur Lira, foi o presidente da Câmara eleito com a maior quantidade de votos da história. Mais que Ulisses Guimarães, Ibsen Pinheiro. Mais do que Eduardo Cunha. Mais do que Eduardo Cunha, João Paulo Cunha, ou seja, 469 votos, um absurdo. E na ocasião eu me lembro que o pessoal lançou candidatura do Chico Alencar e se perguntava o que o Brasil ganha
hipeремpoderando um sujeito como Arthur Lira. Alguém dizia na época, não, mas é importante, porque vai ter que votar medidas importantes do governo logo no início, etc. e tal, faz parte de um acordo para votar a PEC da transição, etc. e tal. Bom, tudo bem, não faço julgamento das opções políticas de ninguém. Agora, nós temos um presidente da Câmara hiperempoderado. Talvez nem com Eduardo Cunha a gente teve um bloco parlamentar tão sólido e tão coeso e tão retrógrado como esse que o Arthur Lira representa. Vamos lembrar, o Arthur Lira botou a camisa amarela Bolsonaro 22 e subiu no palanque. O Lira não é o centrão, digamos assim, mais que ficou alheio à disputa Lula e Bolsonaro. O Lira é o centrão que botou a camisa amarela Bolsonaro 22. Isso não pode ser esquecido. Sem dúvida. Vamos mudar um pouco de assunto aqui para chamar a nossa convidada, a jornalista Marina Lang, para falar sobre a relação do ministro Nunes Marques com o bicho Rogério Andrade. Daqui a pouco eu trago um pouco de contexto para você, mas antes, dar boa noite para a Marina. Obrigada por aceitar nosso convite, Marina. Seja muito bem-vinda. Boa noite a todos, boa noite a toda a audiência do ICL. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Prazer é nosso, querida. Boa noite, querida. Bom, trazendo um pouco dessa história aqui, os colegas do ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, eles estão querendo rever as decisões dele sobre um dos maiores criminosos do Rio de Janeiro. Uma apuração da Andréa Sadi, inclusive do G1, diz que os outros ministros do Supremo articulam para que a decisão de retirar a tornozeleira eletrônica do bicheiro Rogério Andrade seja analisada pela segunda turma da Corte. E aí, para isso, é necessário um recurso, contra a decisão de Nunes Marques. E aí, uma fonte da Procuradoria-Geral da República, que foi ouvida pela Andréa Sadi, afirmou que o Ministério Público deve pedir justamente a revisão dessa decisão. Os promotores do MP eles estão incomodados com a manifestação do Nunes Marques, uma vez que a investigação aponta que o Rogério Andrade buscou espionar o GAECO, que é aquele grupo de atuação especial no combate ao crime organizado do Ministério Público. Inclusive, vale lembrar aqui que o Nunes Marques foi indicado pelo Jair Bolsonaro em 2020, E daqui a pouco eu trago até uma fala aqui do Bolsonaro a respeito dele. Mas eu quero ouvir a Marina sobre isso. Marina, o que você tem apurado em relação a essa história do Rogério Andrade? O quão preocupados a gente deve ficar com essa decisão do Nunes Marques? Ele poderia, por exemplo, o advogado dele até veio a público hoje, na imprensa, para dizer que ele não tem a menor intenção de fugir, mas essa possibilidade agora está em aberto, uma vez que ele está sem tornozeleira. Olha, eu acho que é importante pontuar já desde o início que a gente não está falando de uma figura que ela não é importante no Rio de Janeiro, é importante no sentido de que é uma figura muito poderosa. E eu estou falando, obviamente, do Rogério de Andrade. Ele tem um poder inigualável aqui no Rio de Janeiro e um dos vetores de poder dele é justamente a escola de samba Mocidade Independente, a Mocidade Independente para Padre Miguel, pela qual ele é patrono, inclusive, dessa escola, O que acontece é que o próprio Cássio Nunes Marques, também em decisão monocrática, em agosto de 2022, ele ordenou a soltura do Rogério de Andrade. E essa decisão relacionada à soltura dele foi referendada pelo colegiado da segunda turma do STF. Isso aconteceu em agosto de 2022. No carnaval deste ano, em fevereiro, o Cássio Nunes Marques, ele é conhecido, o ministro do STF é conhecido por ser um notório apreciador do carnaval, e o Cássio Nunes Marques chegou a desfilar pela escola Mocidade Independente de Padre Miguel, que é a escola cujo patrono é o Rogério de Andrade. O que eu estou narrando aqui são fatos, não são ilações em relação a essa questão. O Cássio Nunes Marques, por sua vez, como boa parte do público sabe, foi uma indicação do então presidente Jair Bolsonaro. E, curiosamente, cerca de 4 semanas, foi feito o lançamento da pré-candidatura do candidato de Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro, que é o delegado Alexandre Ramagem. E esse evento foi feito na sede da Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel.
Então, tudo isso que eu estou narrando são fatos, eu não estou fazendo nenhum tipo de ilação, ou seja, a gente vê que existe uma imbricação entre setores da política e do judiciário, juntamente ao Rogério de Andrade, que, como eu disse, é uma figura muito poderosa e, dada essa decisão da tornozeleira eletrônica, provavelmente muito persuasiva no sentido de ter obtido essa decisão. Chico? Inclusive, o Rogério Andrade, ele tem, o Ministério Público Estadual do Rio dá conta de uma atuação muito firme dele agora, mesmo com tornozeleira, né, Mariana? Ele acompanhando grupos do GAECO, ele interferindo, de certa maneira, em investigações de assuntos relativos a inquéritos dele. Então, você liberar geral um cara como esse, a essa altura, dar liberdade para ele continuar no crime para valer, né? Sem dó nem piedade. Eu acredito que existem muitos homicídios aqui no Rio de Janeiro que se dizem, né? Que são relacionados ao Rogério de Andrade. É importante notar que o jogo do bicho ele é umbilicalmente ligado a milícia do Rio de Janeiro, né? A mesma milícia que, enfim, matou a Marielle e o Anderson, né? O crescimento da milícia no Rio de Janeiro também acontece por causa das disputas de território e de espólio do jogo do bicho aqui no Rio de Janeiro. Então, ali nesse momento em que o tio do Rogério de Andrade morre, que é o Castor de Andrade, famosíssimo Castor de Andrade, existe até uma série na Globo News a respeito da trajetória do Castor de Andrade. Quando o Castor de Andrade morre, começa uma grande disputa com todas as pessoas do entorno da família do Castor de Andrade. E quando isso começa, Rogério é um dos principais pivôs dessa disputa. Né? E quando essa disputa começa a acontecer, começa a se fomentar os grupos de assassinos de aluguéis aqui no Rio de Janeiro, assassinos de aluguel, perdão. E é aí que surgem figuras como Adriano da Nóbrega, né? Aquele miliciano famoso, chefe do escritório do crime, e Rony Lessa, o assassino confesso da Marielle, agora assassino confesso da Marielle, devido à delação premiada que ele fez há algumas semanas, né? Então é ali que começam a crescer e a ascender essas figuras que também são ligadas ao Estado, porque eram PMs, né? Na época, tempos atrás, né? Eram PMs da ativa, inclusive, ou aposentados, né? Que é o caso do Rony Lessa, que é apontado como um dos principais seguranças do Rogério de Andrade, né? Lembrando que o Rogério de Andrade ele chegou, inclusive, a perder um filho num atentado à bomba, e dias depois, quem quase perdeu a vida foi o próprio Rony Lessa em 2009, também num atentado à bomba similar, praticamente igual, o mesmo modus operandi do filho do Rogério de Andrade, né? Nesse atentado à bomba, o Rony Lessa não morre, mas ele perde a perna, né? E se aposenta da polícia militar. E, inclusive, ele perde a perna e na rua ele é conhecido como, na rua, os jargões milicianos, os apelidos, né? Os codinomes milicianos, ele era conhecido como Perneta, justamente por causa desse fator. É muito importante esse contexto que você traz, Marina, justamente porque agora a gente tem a delação premiada do Rony Lessa em curso, a gente deve ter uma manifestação do Ministério Público a respeito disso, e pode ser que o nome do Rogério Andrade, justamente porque o Rony Lessa foi segurança do Rogério Andrade, pode ser que o nome dele apareça ali também. Então, mais um motivo ainda para essa decisão do Nunes Marques ser ainda mais controversa, né, Juliano? Você quer comentar também? Acho que tirando um pouco também o foco do Rio de Janeiro e trazendo aqui para o STF, né, fazendo esse gancho com o assunto anterior, queria que a Marina comentasse para a gente também o que essa decisão, quer dizer, essa articulação dentro do Supremo pode representar em termos de aprofundar o isolamento do Nunes Marques, né, que é um dos ministros indicados pelo Bolsonaro, né, no momento em que o STF tem mostrado reiteradas vezes
firmeza, um compromisso para levar as últimas consequências, seja o julgamento dos golpistas do 8 de janeiro, seja agora com a decisão do Flávio Dino de verificar os desdobramentos da decisão do Supremo em relação ao orçamento secreto, seja mesmo a postura do Alexandre de Moraes, que, embora um pouco controversa às vezes, tem sido uma figura importante para afirmar certas teses. Essa decisão, essa articulação do Supremo pode aprofundar o isolamento do Nunes Marques na corte? Eu tenho dúvidas em relação a isso, porque é o seguinte, conforme eu falei ali no começo, o Nunes Marques soltou o Rogério de Andrade e a própria segunda turma do STF referendou essa decisão. Então, eu acho ainda não se sabe muito bem qual que vai ser o panorama aí, porque, de fato, a própria segunda turma do STF referendou a liberdade do Rogério de Andrade com tornozeleira eletrônica, né? Eu acredito que se for para colegiado agora, não se pode prever qual tipo de decisão que os ministros vão tomar em relação a isso. Mas, assim, tendo em vista esse panorama, né, do STF em relação a todos os atos antidemocráticos, a investigação de milícias digitais, né, e principalmente esse embate que tem se visto entre o STF e a extrema-direita mundial, acredito que a gente possa falar nesses termos, né, porque a gente viu aí essa questão do Elon Musk desafiando, né, o próprio ministro Alexandre de Moraes. Eu acredito que pode ser que seja rescindida essa questão da tornozeleira. Quanto à delação do Rony Lessa... A gente teve uma interrupção? Não, voltamos, Marina. A gente tinha tido uma interrupçãozinha, mas já voltou. Pode ficar à vontade. Quanto à delação do Rony Lessa, eu não tenho dúvidas de que o Rogério de Andrade é mencionado nessa delação, porque essa relação entre Rony Lessa e Rogério de Andrade é muito antiga. A gente está falando aí dos anos 2000, quando o Rony Lessa resolve fazer a segurança pessoal do Rogério de Andrade e dos familiares do entorno do Rogério de Andrade. Então, alguma questão em relação ao Rogério de Andrade deve existir, até porque cabe notar que há apensos da delação do Rony Lessa que ainda não foram divulgados e que são relacionados, sim, a outras questões, a outros crimes relacionados ao Rio de Janeiro, né? Então, eu acredito que sim, que deva-se ter essa questão, e como a própria delação do Rony Lessa foi homologada pelo STF, os ministros do STF têm mais conhecimento do que nós, né? Que como eu disse, enfim, está em sigilo, né? É um material sigiloso, e eles devem ter conhecimento do que existem, né, nesses apensos ali, e acredito que talvez revoguem, sim, mas, como eu disse, é imprevisível. Não dá para saber, porque a mesma segunda turma do STF, reitere-se, colocou o Rogério de Andrade em liberdade. Queria aproveitar e trazer um pouco mais de contexto, né? A gente falou sobre a indicação do Jair Bolsonaro em relação ao Cássio Nunes Marques, né? Olha, vamos trazer um vídeo aqui do que o Bolsonaro disse numa live sobre ele. Vamos ver. Tinha umas 10 currículos na minha mesa, alguns que eu nunca, excelentes currículos, mas eu nunca tinha conversado com eles. Não vou botar uma pessoa só por causa do currículo, com todo o respeito que eu tenho a essa pessoa. Tinha que ter um contato mais comigo ao longo do tempo, tá? Conversado com ele, conheço ele já há algum tempo, já tomou muita tubaína comigo. Bem, agora, você quer que eu troque o Cássio pelo Sérgio Moro? E daí? E daí? O famoso, e daí? Quer que eu faça o quê? E daí? Quer que eu faça o quê? Responda aí. Vocês querem o Sérgio Moro para o Supremo? Vocês acham que vai ser o ministro lá que vai ser leal às nossas causas? Eu quero aproveitar aqui. Você quer comentar, Chico? Que escolha, né? Sérgio Moro ou Cássio Marques? Pelo amor de Deus, é melhor pular do lado de cima, no chão, porque, pelo amor, que escolha. Também não tinha escolha nessa parada, hein?
Eu queria trazer aqui também a lembrança do Guilherme Amado, né, na coluna dele hoje, foi sobre de que não foi só essa decisão, né, do Nunes Marques favorável ao Rogério Andrade, a Marina Lang também lembrou disso agora. Só para reforçar aqui, em 2021, né, o ministro revogou um mandado de prisão contra o Rogério Andrade, que estava foragido e era procurado pela morte do Fernando Ignácio, que é um dos herdeiros do Castor Andrade. E sim, gente, a gente tem muitos fios para puxar nessa história, não só entre a família, mas também contra opositores dele. Outra ordem de prisão que foi revogada pelo Nunes Marques foi em 2022, quando o Rogério de Andrade foi alvo da Operação Calígula. Em 2023, o Nunes Marques também revogou uma ordem de prisão contra o Gustavo Andrade, filho do bicheiro. O Rogério Andrade ele usava a tornozeleira, né, mas ele foi liberado também da medida cautelar pelo ministro do STF ontem, e é por isso que motivou toda essa história aí. Quer trazer um pouco também do panorama, Chico, do Rogério Andrade? Do panorama cinematográfico, né? Isso é cinematográfico Poderoso mesmo. Chefão puro, porque o Rogério manda matar o genro do Castor de Andrade e o filho do Castor de Andrade. Ele tem essas duas mortes ali dentro da família. Ele é sobrinho do Castor de Andrade. Então, é cinema de máfia pura, né? Então, quando você dá uma decisão dessa no Supremo Tribunal de um país, você tem que levar em conta toda essa história. A ficha criminal que você está saltando. A Marina sabe mais do que eu, que acompanha toda essa história, ela tem um vastíssimo conhecimento. Esse cara é sempre definido, Juliano, como o maior bandido do Rio de Janeiro. Simplesmente isso, o maior. Eu não sei qual a classificação dele na hierarquia, Marina, não sei, mas ele está ali entre os principais, não é isso? Sim. Nós temos aí, inclusive, dois inimigos aí, né? Que é o Bernardo Belo e o Rogério de Andrade, né? Eles são os principais antagonistas hoje aí nessa disputa pelo espólio e pelo jogo do bicho, né? São os principais ali nêmesis, né? Eles são extremamente inimigos. E o Rogério de Andrade já é réu, inclusive pela morte do Fernando Inácio. Essa morte do Fernando Inácio foi em 2020, né? E foi uma morte violentíssima, né? Uma ação muito arriscada. Inclusive, quando o Fernando Inácio estava descendo do helicóptero, ele é metralhado, né? E barbaramente assassinado. Uma questão bastante horrível. Mas é aí que o Rogério de Andrade comete um erro, porque ele, com o a gente está falando de 2020, em 2020 o Rony Lessa estava preso e o escritório do crime tinha sido desmantelado. Então, o Rogério de Andrade estava sem opções de matadores profissionais, né? Altamente profissionais, esses que encobrem os rastros, ao estilo Rony Lessa e Adriano da Nóbrega. Então, ele recorre a uma equipe que também são PMs, etc. e tal. Tinha até dois matadores, eram de São Paulo, só que são pessoas extremamente amadoras ali na execução do crime, acabaram deixando vários rastros ali pela dinâmica do crime. E é aí que o Rogério de Andrade, acho que no desespero, no afã de matar o Fernando Inácio pela disputa de máquinas caça-níquel e pontos ali de máquinas caça-níquel, acaba, digamos assim, errando, entre aspas, né? Então, e daí ele é indiciado ali, é uma das primeiras situações ali em que ele é diretamente indiciado e se torna de fato réu em 2020, né? Então, toda essa decisão da prisão do Rogério de Andrade, né? E depois da posterior soltura e da colocação de tornozeleira eletrônica, elas são relacionadas ao assassinato do Fernando Inácio, que ocorre por causa dessa disputa do jogo do bicho aqui no Rio de Janeiro. Agora, o que eu acho também interessante notar é que quando a gente está falando de muitas coisas aqui do contexto do Rio de Janeiro que estão se tornando nacionais agora. Nacionais no sentido de que existe essa decisão da Suprema Corte do Brasil,
relacionada exatamente à soltura do Rogério de Andrade. E existe também essa ala, né, esse partido, o PL, o partido do Bolsonaro, né, e o próprio Bolsonaro, eles próprios fazendo o lançamento da pré-candidatura de Alexandre Ramagem na Escola Mocidade Independente do Rio de Janeiro. Então, a gente está saindo talvez um pouquinho do plano estadual do Rio de Janeiro para uma proporção nacional. Né? É inevitável lembrar também do livro do Bruno Paes Manso, né? A República das Milícias, que narra muito também dessa questão do contexto do jogo do bicho aqui no Rio de Janeiro, porque também é importante notar, o jogo do bicho ele é umbilicalmente, ele está estritamente ligado à política do Rio de Janeiro, ao poder do Rio de Janeiro, desde meados do século XIX e começo do século XX. Então, é uma coisa que está profundamente enraizada no poder político do Rio de Janeiro. Então, seria isso. Marina, obrigada demais por trazer todo esse panorama para a gente. É sempre um prazer te receber aqui. A Marina Lan, que é jornalista, investigativa, inclusive, e acompanha profundamente todos esses casos, incluindo o Escritório do Crime e também a atuação do Rogério de Andrade e do Jogo do Bicho. Um abraço, até uma próxima. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada. Boa noite, querida. A gente continua por aqui. Queria chamar a atenção, a nossa produção preparou 2 artes do Rogério Andrade, que dá um pouco do panorama dele. A gente já conversou com a Marina e vai conversar com a Cris Serra agora, mas eu queria chamar a atenção rapidamente para isso, porque tem tudo a ver com o que a Marina estava trazendo agora, né? De quem é o Rogério Andrade. Foi um dos herdeiros do Jogo do Bicho, deixado pelo Castor de Andrade, que morreu em 97. Ele é apontado hoje como chefe da exploração dos jogos de azar da Zona Oeste do Rio. E, assim como o tio dele, ele também se tornou um patrono da escola de samba, a Mocidade Independente de Padre Miguel. E também, depois da morte do Castor de Andrade, em 97, a exploração, né, desses jogos foi disputada por 3 herdeiros. E aí, no fim das contas, né, o Rogério Andrade ele acabou sendo definido como o melhor nome para comandar os negócios da família, inclusive pelo próprio Castor de Andrade, porque o filho dele não tinha o perfil, né, o Paulinho. Na época, ele disse isso também. Bom, vamos seguir aqui com outros assuntos, virar essa página. A gente também, para quem não pegou, vale a pena dar uma olhada na ficha criminal, né, que também estava agora na nossa tela, de tudo que engloba os assuntos dessa família, porque realmente, como disse Chico Sá agora há pouco, é cinematográfico, né, Chico? Total. Vamos mudar de assunto agora, chamar a nossa querida Cris Serra para conversar com a gente, porque a Defensoria Pública da União quer que o bilionário Elon Musk pague uma indenização de R$1 bilhão ao Brasil. A DPU ingressou na Justiça Federal com pedido para que a rede social, o X, né, seja condenado a indenizar a União por dano moral coletivo e danos sociais causados ao Brasil. Eu dei esse destaque no começo do programa. Essa ação está sustentando que o Musk, que é o dono do X, teria cometeu violações graves contra o Estado Democrático de Direito do Brasil ao incitar o descumprimento de decisões judiciais. Cadê a Cris aqui para falar com a gente? Aí, ela já está com a gente. Boa noite, querida. Oi, pessoal, tudo bem? Eu queria, antes de mais nada, dizer que eu estou muito feliz de ver o Juliano aqui no estúdio do ICL. Queremos Você viu Juliano. Que luxo, Cris? Muito bom. Obrigado, Cris. Eu que agradeço. Muito bom. Olha, essa notícia do DPU, da DPU, né, Defensoria, com relação ao que o Elon Musk fez dias atrás, já não era sem tempo, né? E isso mostra que as instituições brasileiras, se não todas, mas pelo menos algumas, estão atentas ao seu papel e às suas atribuições. Isso mostra que, sim, nós temos no Estado brasileiro mecanismos, né, instituições que podem alcançar, de alguma forma, se não a pessoa do Elon Musk, mas podem, com essas ações e com essa ação proposta pela DPU, afetar interesses da empresa e, portanto, do próprio Elon Musk. Ele está se colocando como um agente da extrema-direita. Claro que ele está agindo principalmente em função de seus interesses econômicos, né?
Mas ele, nos últimos dias, o que ele fez foi isso, foi atentar contra a soberania brasileira. Eu até mencionei isso, não sei se foi aqui na segunda edição ou se no ICL da manhã, eu falei exatamente isso. O que ele fez é um atentado à soberania do Brasil. Exato. E uma afronta às nossas instituições, né? Ele, inclusive, que começou com toda aquela marola sobre documentos que ele ia revelar, aquela picaretagem do Twitter Files, e que nessa semana um deputado também de extrema-direita nos Estados Unidos, divulgou como se fosse uma grande revelação e que, no final das contas, é nada, porque é isso que a extrema-direita sabe fazer: agitar, criar confusão, distorção, né, manipular informações. O que o deputado divulgou lá é a ordem judicial para o cumprimento de medidas que o Alexandre de Moraes tomou e que, sim, estavam bem fundamentadas, havia fundamentação, né? Não era simplesmente uma ordem, cumpra-se independentemente de respeito ao ordenamento jurídico, não é nada disso. Enfim, essa medida da DPU é importante. Ela vai, de fato, ter um efeito prático? A gente não sabe, né? Tem toda uma tramitação, né, até a conclusão disso. Mas só o fato de ter reagido, né, de ter mostrado que está alerta e que vai buscar, sim, né, algum tipo de punição ao que ele fez, isso é muito importante e é disso que a gente precisa nessa conjuntura que a gente está vivendo, com uma extrema-direita tão fortalecida, com tanta desenvoltura, né? O Estado brasileiro precisa reagir, tem mecanismos para isso, e que bom a gente está vendo essa decisão da DPU. Fundamental isso que você fala, Cris, porque é necessário também que esse parlamentar, aí a gente está falando especificamente desse Jim Jordan, né, que é um parlamentar trumpista e à frente desse comitê, né, que ele divulgou documentos sigilosos. Então, quer dizer, esses parlamentares, incluindo ele, eles não vão responder judicialmente por isso? O que pode ser feito? Isso precisa ser falado também, né, porque ele não poderia ter divulgado esses documentos, inclusive como se ele tivesse divulgado, né, para fazer aqui uma explicação mais simples para quem está nos acompanhando, é como se ele tivesse divulgado um mandado de prisão e não a decisão que fundamentou essa prisão, né, que é do que a gente está falando, no caso dos crimes que foram cometidos, desinformação que foi divulgada. A gente ficou sabendo, inclusive, eu acho que acabou sendo, né, Juliano, quero te ouvir sobre isso, mas acabou sendo um tiro no pé da extrema-direita no Brasil, porque acabou sendo exposto um monte de coisa que a gente não sabia, como, por exemplo, aquela desinformação que circulou muito na época das eleições, de que o presidente Lula tinha ligação com crime narcotráfico e, no fim das contas, não tinha nada a ver, a gente já sabia nessa época, mas a gente descobriu de onde veio, né? Eu primeiro assino embaixo tudo que a Cris colocou aqui, é uma resposta importantíssima que a DPU traz, né? E não é uma resposta só porque é uma revanche, né? Não cabe a um órgão de Estado nenhum tipo de revanchismo ou de vingança. É porque ficou evidente nesses últimos dias, Gabriela e Chico, que o Elon Musk estava manejando uma polêmica pública no Brasil para fazer valer seus interesses comerciais. Por trás da confusão que o Musk tentou armar aqui no Brasil, tem os interesses comerciais da empresa dele, das empresas, melhor dizendo, porque sabe que tem uma concorrente importante, que é a BYD chinesa, que acaba de comprar a fábrica da Ford em Camaçari, né, de assumir a fábrica da Ford em Camaçari, vai fazer dessa fábrica uma plataforma de exportação de carros elétricos, de produção de carros elétricos no Brasil, na América do Sul, onde a Tesla é muito fraquinha, e o Elon Musk viu nisso uma ameaça, não é por outra razão que ele teve lá a reunião com o Javier Milei essa semana também nos Estados Unidos, né, abraçou o Javier Milei, fez toda aquela encenação, porque a Argentina é uma das detentoras, junto com o Chile e com a Bolívia, das maiores reservas de lítio do planeta Terra. Então, por trás da confusão toda, dessa narrativa de liberdade de expressão, da briga contra o Alexandre de Moraes, de ficar atacando o presidente Lula, é claro que o Musk é
um sujeito com inclinações e posições de extrema-direita, mas por trás disso tudo estão os negócios do Elon Musk, estão os interesses comerciais dele, e foi isso que ele tentou fazer. E aí, as instituições de Estado, seja o próprio Supremo, seja a DPU, tem que agir para dizer, olha, nossa democracia não é bagunça, não é esculhambação para você vir aqui, fazer o que você fez e achar que vai sair impune, né, brincar, manipular a informação, manipular a democracia para beneficiar apenas seus interesses comerciais. Não é assim que funciona. Eu acho que a resposta é uma resposta de Estado que tinha que ser tomada. Cris? É exatamente isso. Elon Musk é um oligarca, né? E ele tem o comportamento mesmo de um oligarca, que acha que o Brasil é um quintal, uma republiqueta, né? Que ele pode fazer o que bem entende. Como ele falou no caso da Bolívia, né? Danem-se, a gente vai dar golpe onde quiser, né? Agora, tem um aspecto nisso aqui que a gente está falando, que é o seguinte, por mais que a gente saiba que não tem fundamento nenhum, né, essa tal denúncia, essa picaretagem desse Twitter Files, mas o fato é que isso provoca um estrago gigantesco, né, no público, na opinião pública. Até que a gente desminta, que tudo fique claro, se bote os pingos nos is, isso não interessa, o estrago já está feito, né? Por isso, essa é a forma de agir da extrema-direita nesse mundo digital. Ela não tem compromisso nenhum com nada, com informação, com verdade, com nada, está se lixando, né? Ela quer semear mentiras e é assim, não é bem assim, mas enfim, ela já semeou a desconfiança, né? No Supremo, por exemplo, né? Nas instituições e entre parcelas enormes da população, né, que são alcançadas por essas redes de desinformação da extrema-direita. Então, a gente está lidando com um adversário extremamente perigoso. E a sensação que eu tenho muitas vezes é que a gente está sempre enxugando gelo, né? A gente não tem uma regulação aqui no Brasil, começa daí. Isso a gente está bastante atrasado. No caso das eleições, tem as normas criadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, exigindo algum tipo de moderação de conteúdo para as eleições, mas é apenas para esse contexto. No mais, está um faroeste e um vale-tudo que produz resultado, né? Porque semeia essa desinformação a rodo e as pessoas acreditam nisso, né, nessas mentiras e desacreditam nas instituições. Então, esse é um cenário, para mim, extremamente grave, preocupante, e a gente está muito atrasado, né? Como eu disse, a minha sensação é que a gente está sempre enxugando gelo. Enfim, para essas eleições eu tenho um cenário bastante preocupante. Eu quero aproveitar, Cris, que você falou disso e trazer... Hoje eu conversei com o Davi Nemer, né, que é antropólogo da tecnologia, e ele trouxe um cenário um pouco positivo, um pouco não, né, um cenário positivo em relação a isso que a gente está vivendo, e acho que vale a pena compartilhar aqui, mas para quem quiser assistir em detalhes na segunda-feira vai ser com o professor. Mas ele disse que acredita que não tem um potencial, tanto nos Estados Unidos, não engaja a sociedade, como aqui também não, acaba fomentando já a base bolsonarista, mas de fato influenciar outras pessoas ou influenciar nas eleições, tanto do Donald Trump quanto aqui, ele acha que é mais difícil disso acontecer. Então, é uma notícia positiva para a gente. Tomara que essa visão mais poliana esteja certa, mas eu acho que o estrago gera desconfiança no sistema eleitoral, volta a tocar nessa história. Vi muita coisa nas redes bolsonaristas, que eu entro lá por dever de ofício, mas volto assim... completamente chafurdado como ser humano, assim, é uma desgraça de experiência para qualquer ser humano, mas vou por questão profissional. E a informação lá é que o Congresso norte-americano vai intervir no STF, vai prender o Xandão. Isso causa um estrago na população gigante. Desconfiança aqui nas instituições do Brasil, desconfiança que o Alexandre de Moraes não está conduzindo com rigor o que deveria conduzir. Então, eu acho que Até porque a gente não tem regulamentação, a gente só tem o TSE nas eleições municipais desse ano. Isso que a Cris falou, você tem as regras ali durante a eleição que atinge o comitê, que fiscaliza ali, ou
mundo eleitoral. Então, eu acho que deixa um estrago tão gigante. E esse cara, ele não tem coragem de ir lá na China. Na China ele tem a fábrica de carro dele lá e ele chega como cordeirinho. Pronto, senhor. Ele na Índia agora, que está tendo eleição lá, na Índia ele é cordeirinho também. Então, aqui ele vem achar que é quintal dele, né? Que é uma republiqueta de quinta categoria para fazer isso. Então, tem que aplicar multa diária. Já rolou a decisão do governo de tirar tudo que é patrocínio. Era o mínimo que era ser feito. O governo ainda gastar com uma rede dessa, para quê? Favorecer desinformação. Então, foi uma boa medida e essa medida que é de quem defende o governo, da Defensoria Pública, ela é importantíssima. É até baixa essa multa. Seja um recado. Desculpa, Juliana. Não, desculpa você, Gabriela. Estava vendo aqui agora, Chico, a multa de 1 bilhão mais 500 milhões caso ele descumpra alguma decisão judicial. Por dia, né? Por dia. Para que o nosso espectador do ICL tenha noção, nossa espectadora, o orçamento da FUNAI para esse ano, da Fundação Nacional do Índio, é de 618 milhões de reais. Então, 1 bilhão, a multa do Elon Musk é o orçamento, quase 2 vezes o orçamento da Fundação Nacional do Índio, hoje, 19 de abril, Dia Nacional dos Povos Indígenas. Então, é muito dinheiro, é dinheiro que faz falta para o Estado brasileiro. Esse cara vem aqui fazer bagunça e confusão. Então, se essa multa for referendada pela Justiça e o Elon Musk realmente pagar 1 bilhão de reais, olha, o Estado brasileiro agradece, as políticas sociais agradecem, porque é dinheiro que faz falta. É importantíssimo, tem que multar. Vamos aproveitar e trazer uma fala do ministro Alexandre de Moraes. Ele falou no Rio de Janeiro, né, voltou a fazer referência, sem citar os nomes do Elon Musk nem do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas ele falou a respeito disso, ele deu uma declaração. Vamos assistir. Mentalidade mercantilista que une o abuso do poder econômico, só visa o lucro, com o autoritarismo extremista de novos políticos. Essa antiquíssima mentalidade mercantilista volta a atacar a soberania do Brasil, volta a atacar a justiça eleitoral, uma união de irresponsáveis mercantilistas ligados às redes sociais, como políticos brasileiros extremistas. A justiça eleitoral não se abala, a justiça eleitoral continuará defendendo a vontade do eleitor contra a manipulação do poder econômico das redes sociais, algumas delas que só pretendem o lucro, só pretendem a exploração sem qualquer responsabilidade. Só aqui fazendo talvez um pouco uma tradução do que ele falou, porque a voz estava ali um pouco à distância, né? Mas ele disse que a Justiça Eleitoral do Brasil está acostumada a combater mercantilistas estrangeiros que tratam o Brasil como colônia e também tanto a Justiça Eleitoral quanto o Poder Judiciário estão acostumados a combater políticos extremistas e antidemocráticos que preferem se subjugar a interesses internacionais do que defender o desenvolvimento do Brasil. Aproveitando, trazendo aqui mais uma informação do nosso roteirista Rogério Jordão, para a Cris poder comentar, a gente tem um trecho, de acordo aqui com a reportagem do jornal o Globo, né, de que a rede social X, apesar de bloquear as postagens feitas e recebidas pelos investigados em seus canais, ao autorizar a transmissão de conteúdo ao vivo, permitiu o uso de sua plataforma de acordo com a Polícia Federal. E o que se identificou também é que o recurso Spaces, né, que é o espaço ali do X, onde as pessoas costumam conversar, está sendo utilizado também para permitir que os usuários brasileiros da plataforma possam interagir com pessoas que tiveram os seus perfis bloqueados por decisão judicial. Me parece muito claro aqui que é um descumprimento de decisão judicial, né, Cris? Claro, evidente. Se de fato isso aí está acontecendo, é um descumprimento da decisão judicial, da determinação judicial, e o Alexandre de Moraes acho que não vai demorar a responder isso e a estabelecer alguma penalidade, multa, o que seja, né? Isso não pode continuar assim. O recado do Alexandre de Moraes, essa fala que você mostrou agora, é claríssimo, ele só não falou o nome,
né? Mas o recado está dado. Né? Isso não pode parar. Eu vi algumas pessoas comentando, quando o Elon Musk falou, enfim, as coisas que falou, eu vi alguns analistas dizendo que a reação do Alexandre de Moraes, que ele teria, dessa forma, caído na armadilha preparada pelo Musk. Eu não vejo assim. Não. O Musk está fazendo o lance dele no jogo, o Alexandre de Moraes tem que responder com os instrumentos dos quais ele dispõe, né? Não pode ignorar simplesmente. O Elon Musk, esses oligarcas das plataformas digitais, os interesses econômicos enormes que defendem, né? Isso precisa ser compreendido, né, no contexto geopolítico mundial. Né? O Juliano trouxe há pouco o que está em jogo, né? As matérias-primas que estão sendo disputadas, né? Então, a gente tem que entender isso, né? E as autoridades têm que reagir, têm que dar os seus lances também nesse jogo, digamos assim, dispondo dos instrumentos que nós temos como Estado, né? E temos que reagir a isso. A gente não pode ficar inerte. Nesse sentido, inclusive, a fala do ministro Barroso, que é presidente do Supremo, eu considero muito equivocada, porque dias depois ele disse, não, é porque como o Supremo publicou uma nota, divulgou uma nota, né, repudiando as falas do Elon Musk, aí ele falou, assunto encerrado. Não é assunto encerrado, até porque isso não vai acabar. Isso é parte de uma estratégia, de uma disputa de poder, né, de uma extrema-direita com enorme envergadura, como nós nunca vimos antes, né? E a gente precisa estar à altura da resposta, né? À altura desse desafio. Muito bem, Cris, nesse minuto final, eu queria aproveitar para te ouvir sobre um pequeno passo que a gente teve contra a impunidade. Você acompanha muito de perto esse assunto, né? Vítimas da Vale em Brumadinho, do rompimento da barragem em Brumadinho, da Braskem em Maceió, lá do afundamento dos bairros, a gente já falou muito, inclusive fez reportagem especial com Heloísa Vilela e tudo. A Cris está escrevendo um livro sobre isso. E também do incêndio do Ninho do Urubu, do Flamengo, no Rio de Janeiro, e da Boate Kiss, em 2013, no Rio Grande do Sul, acabaram de formar uma associação para defender os direitos deles, né? Queria que você contasse um pouco sobre essa história do pedido de reparação. Gabi, é tão importante isso me deixou tão comovida, porque mostra uma disposição de luta dessas pessoas, das famílias dessas vítimas, que é uma coisa impressionante, porque a gente tem um quadro de impunidade realmente no Brasil, que é uma coisa assustadora. O caso da Boate Kiss é de 2013, são 11 anos em que as famílias, os pais daqueles jovens, não têm uma resposta definitiva do judiciário com relação à punição dos responsáveis. Houve um julgamento, aí houve recurso, eles foram libertados, enfim. Fato é, não há desfecho. Esse quadro de impunidade se repete nessas outras tragédias que você mencionou, Brumadinho, Mariana também, Ninho do Urubu e Braskem em Maceió, que dessas tragédias todas mencionadas, no momento do desastre, não teve mortos naquele momento, mas nós sabemos, hoje há um acompanhamento, um estudo sobre isso, né, dos suicídios que aconteceram em função dessa remoção forçada lá em Maceió. Bom, o total de pessoas mortas nessas tragédias passa de 500, eu quero dar o número exato, são 543 pessoas mortas, além, claro, das pessoas que ficaram feridas, da perda de bens materiais, etc. Cansados de impunidade, então, né, as associações de familiares dessas vítimas, desses desastres, formaram, então, a União das Associações de Familiares das Vítimas, e elas entraram na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é um órgão da OEA, Organização dos Estados Americanos, pedindo uma audiência conjunta, pedindo justiça e reparação por essas graves violações de direitos humanos que nós vemos em todos esses casos. Essa audiência deve acontecer nos próximos dias, e isso é o resultado do que eu falei, da impunidade, de um judiciário leniente, né, e um judiciário amigo, digamos assim, né, das empresas, do grande capital, como a gente vê nesses desastres de mineração. O que une essas famílias é, em primeiro lugar, a dor, mas uma luta
insana, incansável, para que não haja, para que a gente não se acostume com a impunidade, né? Porque a impunidade é que leva a mais impunidade. Então, fica aqui a notícia da formação dessa associação e desse primeiro passo dado por eles. Eles estão aqui nos assistindo, procuraram o ICL pedindo que nós divulgássemos essa informação. Então, missão dada, nesse caso, é missão cumprida, está dado o recado. Que importante, Cris. Obrigada por hoje. A gente se vê na semana que vem. Sempre importante ter você aqui junto com a gente na mesa. Um beijo. Obrigada, gente. Bom fim de semana. Obrigada para você também, Cris. Até mais, querida. Daqui a pouco o Luiz Nassif está chegando com a gente. Eu estava comentando a respeito do Flávio Dino, né, do ministro do Supremo Tribunal Federal, falando sobre o orçamento secreto. Acho que ele já está entre nós, na verdade, né, jornalista Luiz Nassif, para comentar a respeito disso. Aí ele. Boa noite, Nassif. Tudo bom, gente? Saiu a voz agora, não? Saiu, estão te ouvindo super bem, Nassif. A gente quer ouvir sobre essa história da intimação, né, do ministro Flávio Dino, do Supremo, falando sobre o uso indevido das emendas de relator. Como é que você recebeu essa história e essa primeira... Muita gente aqui no nosso chat chamando de estratégia do ministro Flávio Dino. Eu não tinha acompanhado isso e vocês me passaram agora um link que acabou não entrando aqui por alguma razão. Mas o Flávio Dino está entrando no ponto central hoje aí da distorção política brasileira, né? O que você tem é um jogo de chantagem terrível aí. Qualquer tentativa de... Você vê o que essa investida sobre o Padilha, o que foi? O Padilha querendo direcionar as emendas, pelo menos para pontos objetivos aí da área de saúde e tudo. E daí você pega as acusações... Você tem uma parte da mídia... que é centrão também. Padilha criticado por querer controlar o orçamento secreto. O que ele estava tentando é dar um pouco mínimo de lógica aí para essas emendas, né? Agora, o Flávio Dino está mostrando o que veio aí, gente. Ele pegou o tema mais relevante, político mais relevante do momento, o fator principal da chantagem do centrão, e está entrando. Então, vai ser uma luta titânica aí, mas com um grande juiz aí à frente e um Supremo que hoje, cá para nós, com exceção do seu presidente, aí, Luiz Roberto Barroso, é a âncora da democracia brasileira, né? Juliano. E Nassif, interessante porque abre também uma discussão sobre quem são os inimigos, né? Contra quem a gente tem que apontar os nossos canhões democráticos, porque esse debate está colocado, inclusive, entre os partidos e movimentos de esquerda. Se nós temos que continuar denunciando, combatendo o que é fundamental, o bolsonarismo, que é uma ameaça constante e permanente à democracia, ou se a gente também distribui um pouquinho dessa carga para o centrão, porque hoje quem está trabalhando para sabotar a agenda de reconstrução e de mudanças do Brasil, quem está liderando essa sabotagem é o centrão, tendo o bolsonarismo como força auxiliar. Não é o bolsonarismo que está protagonizando isso com o centrão dando uma mãozinha, não. É o centrão que conduz a sabotagem da agenda de reconstrução do país. Então, me parece que, às vezes, a esquerda parece que uma parte da esquerda, né, quer contemporizar, quer fazer aliança, acredita que há uma parte ali democrática do centrão, ou que aquele sistema de governabilidade do começo dos anos 2000 vai funcionar agora. Não vai funcionar, né, Nassif? Não vai. Não, se você pegar, digamos, a composição da Câmara e do Senado, essa podridão que veio aí é efeito direto aí das emendas. Porque quando você vai lá no interior, veja bem, você tirou o poder do governo central de definir uma política e passou para o deputado despachante. É aquele que vai lá, negocia com o centrão e daí consegue uma verba para a cidade e tal. Grande parte sem controle aí. Você tem grandes denúncias aí de corrupção e tudo, né? Então, o Flávio Dino está chegando... Agora, isso chama atenção, algo que está chamando muita atenção aí, é o papel do Luiz Roberto Barroso, que é presidente do Supremo, nesse momento em que o Judiciário, o próprio Conselho Nacional de Justiça e o Supremo tentam definir uma volta mínima à institucionalização. Que isso passa por conter os arroubos aí de rede social, de
de Musk. Aliás, vocês colocaram muito bem essa história do Barroso, dizer que está caso resolvido. Resolvido uma pinóia. Eu recebi agora um material do Washington Brasil Office, que é uma ONG que fica em Washington, que junta o pessoal de direitos humanos aqui. E eles fazem uma baita resposta aí, mostrando a manipulação que houve nesse relatório que foi entregue aos republicanos lá no Congresso. Eles pegaram, porque você tem o processo, a decisão jurídica, você tem o comunicado para o Twitter para tirar determinados perfis. Eles mostraram o comunicado como se fosse o processo. Então, exatamente, parecia que ia atalante aí o ministro definindo, né? E no caso aí do Conselho Nacional de Justiça, o voto do Barroso, lá, o discurso que ele faz contra o Luiz Felipe Salomão e tudo, ele acabou sendo derrotado, né? Mas pedir empatia com a juíza. Gente, a Lava Jato acabou com centenas de famílias aí destruídas por uma atuação totalmente irregular. E o que ele faz lá é pedir empatia para a ministra. Não sei se é os dotes da ministra, da juíza. Eu não sei se os dotes da juíza aí impressionaram ele e tudo, mas enfraquecendo o Conselho Nacional de Justiça no momento em que as ameaças que você tem é uma ameaça, de um lado, o Centrão aí querendo pegar o freio aos dentes. De outro, os militares aí querendo 2% do orçamento. E uma terceira, que é o espírito do lavajatismo, que provocou uma dissolução, digamos, do judiciário. E vamos pegar a manobra da Associação Paranaense de Juízes Federais, que no meio do julgamento anunciou que ia entrar em greve aí com... Eu até falei, isso aí tem que pegar o presidente dessa associação e expulsar da magistratura. Daí voltar atrás, era só jogo de cena para aquele momento. E isso aí tudo lança uma suspeita de que toda essa articulação da Lava Jato, inclusive tentativa de impeachment do Gilmar, tudo tinha como grande articulador o Barroso. Ele tinha canal direto, o Deltan tinha canal direto a ele. Sim. Você acha que 2 bosticas lá do Paraná, procuradores de primeira instância, vão investir contra um ministro do Supremo sem ter um aconselhamento maior? Então, digamos, você tem essas batalhas, essa do Dino, e agora você vê. É tudo concentrado no Supremo. Esses limites aí aos militares, é o Supremo que está fazendo, agora o Centrão, o Flávio Dino entra. Então, a gente tem um governo que está amarrado de todos os lados e o Supremo como um grande ator político hoje aí, em que pese os pecados antigos aí, mas tá... Ele, digamos, hoje, se acabasse hoje, ele ia para o céu. Interessante essa análise, né, Chico? Até ouvi hoje de manhã no ICL Notícias, primeira edição, uma análise de que, claro, a gente não pode transformar em herói, né, nenhum ministro, nenhum juiz, porque a gente viu no que deu, né, no caso da Lava Jato, mas que o Supremo tem cumprido esse papel, porque, de fato, é um momento da nossa história que o governo está de mãos atadas mesmo, né? Não, totalmente. Por isso que é importante esse deslocamento agora, o Dino se apresentando para um jogo maior, porque eu acho que esse jogo dele agora é um jogo maior. Você puxa o Arthur Lira para a mesa, mostra para a população, mais uma vez, o que é o orçamento secreto, o que foi, o mal que ele fez ao país, mostra quem é o autor dessa história, que é o Arthur Lira. A população, evidentemente, vai lembrar um pouco do escândalo da robótica, que é, digamos assim, a peça de arte maior da maldição do Lira com o orçamento secreto. Encheu Alagoas de robótica, de robôs em lugares que não tinham água, não tinham estrutura para implementar essa pedagogia, utilizando esses pacotes que ele mandou para lá. Então, é uma boa hora. E se você não deixa só o Alexandre de Moraes no jogo e o Gilmar, se você tem o Flávio Dino na linha de frente dessa turma, é interessantíssimo. Politicamente foi a melhor coisa dessa semana. Sim, sim. Tirou lá um grande ministro que se aposentou, que era o Lewandowski. O Lewandowski foi, para mim, o grande personagem do Supremo nesse período todo. Sim. Mas não ele cumpria uma racionalidade, um respeito aos princípios e tudo, mas ele não tem, digamos, esse espírito
combativo aí do Flávio Dino. Então, digamos, isso aí é um grande ponto aí. Isso aí. Agora, outro dia, eu estava morrendo de rir aí com o general, como é que chama o comandante aí do Exército? Tomás Paiva? O Paiva, falando de como que o Exército é eficiente aí, porque ele gasta R$11 por refeição por dia, os quartéis são todos limpinhos, e comparando com a universidade. E eu lembrei lá atrás, Priscas Eras, aí eu fui membro do Conselho da Premiação de Qualidade do Setor Público, aí, que o Brescia me colocou lá, ao lado do Gerdau e outros. E o Exército, realmente, ele faz tudo direitinho, ele tem disciplina e tudo. Só que para você analisar a eficiência e produtividade, você tem que analisar custo e tem que analisar entrega. Então, o que a universidade entrega e o que o Exército entrega? A universidade entrega conhecimento, entrega ciência, entrega inovação, entrega formação. E o Exército, com alguma exceção para o pessoal da Amazônia lá, aliás, nem na Amazônia eles quiseram retirar. Nem no, Você pega esses quartéis por aí, rapaz, não entregam nada. Eles entregam, eles limpam. Até eu falei, lembra o Sísifo, né? Aquele cara que levava a pedra lá no e daí voltava. Mas esse país você tem que rir para não chorar, viu? Olha só. Viu? Muito bom, Nassif. Eu queria trazer um outro assunto aqui para você comentar também sobre as relações ali de Lula, essa história da crise, né? Mais um capítulo da crise com o Arthur Lira, porque hoje o Lula ele teve com ministros da área, né, política para discutir essa nova fase dessa crise, acabou sendo o assunto da semana ali nessa discussão, e estiveram lá, né, para pontuar aqui o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, inclusive a quem Lira chamou de incompetente, né, e que está no centro dessa história toda. Estavam todos juntos ali? Padilha junto com o Rui... vou trazer todo mundo que estava lá nessa reunião. Lira não estava, não. Lira não. O Rui Costa, da Casa Civil, estava também, e aí a gente teve também líderes do governo, do Senado e da Câmara também. E aí uma das decisões é que o Lula deve, então, se reunir com o Arthur Lira, provavelmente na próxima semana, de acordo com reportagem, né, apuração do Globo. E aí o líder do governo na Câmara, o José Guimarães, falou com a imprensa na saída dessa reunião e olha só o que ele disse. Abre aspas aí para o José Guimarães, líder do governo na Câmara. Tem que ter sempre sintonia com o Arthur Lira. É só fazer um concertinho aqui, um concertinho acolá, mas nada que atrapalhe a nossa vontade. E o presidente Lira tem tido essa vontade de votar os projetos importantes para o país, fecha aspas, de acordo com o José Guimarães. Então, ele disse que essa história aí precisa, né, um ajuste, um concertinho, essa relação do Lula com o Arthur Lira, Nassif. Eu vi outro dia uma estatística de projetos aprovados da Câmara, e hoje o Lula conseguiu mais projetos esse ano do que no primeiro e no segundo governo. Então, qual a explicação para essas coisas do Lira? Primeiro, que ele quer o poder dele preservado aí E o segundo é que ele tem que fazer jogo de cena com a ultradireita aí, Então ele faz um jogo de cena e faz as aprovações. Só que o Lula, nesse jogo, o capital político dele está indo para o vinagre, né? Cada concessão que ele faz, o pessoal não vê como vitória, vê como concessão e vai esvaziando. E um ponto importante aí, a Veja hoje colocando que as falas do Lula têm trazido preocupação, como se ele tivesse que nem o Serra. O método Joe Biden ali me pareceu, viu, Nassif? Isso aí. Meio do que está acontecendo nos Estados Unidos. E dão como exemplo a declaração aí sobre erros de números. Aí, meu doutor, se for confusão de números ou tudo aqui, eu tô com Alzheimer aí desde que eu nasci, rapaz. Eu também nasci, eu me identifico. Não, você tem isso. A nota é ridícula, né? Tentam trazer... eles estão importando a extrema-direita a norte-americana, foi mais um capítulo desse. A acusação que pesa hoje contra o Biden, eles trouxeram para cima do Lula. Agora, por que não trazem de lá a descriminalização das drogas? Exatamente. Só trazem o lixo de lá, né? Então, eita vida, mas é demais, gente. Outro dia, eu fui em Brasília assistir
assisti lá a coletiva da ministra da Saúde, na segunda-feira. Ela apresenta um projeto aí do Ministério da Saúde, com esse negócio da informatização, que vai ser um salto, um baita salto. Daí, quando você pega a cobertura de Brasília, não, a ministra ela é muito burocrática para falar, ela não transmite emoção. Aqui, gente, é show de calor agora. Pois é, ela tem que cuidar da saúde, né? Ela tem que cuidar da vacina, cuidar de posto de saúde. E está falando para um público supostamente bem informado, de jornalistas que vão levar a informação na ponta. Mas olha, é só essas jogadinhas de frase, não, e mal-estar, né? Tal coisa provocou mal-estar nas Forças Armadas, tal coisa provocou mal-estar no Arthur Lira, tal coisa. É a capital do mal-estar, viu? O pessoal se melindra muito, né, Nassif? Impressionante como Brasília anda melindrada, né? Nossa Senhora, viu? Não sei se existe aí do Sonrisal, mas vamos jogar um avião de Sonrisal. Alcacetes, alguma coisa dessa aí, né? Agora, Nassif, tem um elemento que eu acho que é importante aqui, né? Um espaço como o ICL, a gente pode trazer reflexões um pouquinho mais aprofundadas, né? O presidente Lula tem peitado algumas decisões da Câmara. Quer dizer, ele vai lá, não entrega tudo que o Arthur Lira quer, aí vem um veto presidencial em algum aspecto, ou o Lira se vinga e o presidente veta, vai lá o Congresso, derruba o veto e anda nesse jogo de força. A gente pode citar aqui o marco temporal que o presidente Lula vetou. Quer dizer, o Congresso Nacional aprovou o marco temporal para responder ao Supremo e quem teve que vetar foi o presidente Lula. Aí quem derruba o veto é o Congresso. Então, veja que os três poderes imbricados nesse jogo de forças, né? Agora, nós tivemos recentemente aqui o negócio da saidinha, né? Que também vai ser o presidente Lula corajosamente, do meu ponto de vista, vetou, porque era uma medida que... É técnica, né? Populismo penal que o Congresso vai tentando estimular e as pessoas acham que, enfim, está protegendo bandido, não sei o quê. O presidente foi lá e vetou. E ele tem peitado alguns vetos importantes. Eu digo que até alguns deles eu me surpreendo, que tem momentos em que o presidente banca alguns vetos que vão trazer desgaste político com o Congresso e, às vezes, até com a opinião pública. O que está faltando, Nassif? A gente, outro dia, no GGN, falava exatamente sobre isso, né? Que falta, talvez, o elemento da pressão popular, porque uma governabilidade a frio, quando tem muito dinheiro rodando no país, que foi o que aconteceu nos 2 primeiros anos do governo do presidente Lula, é fácil fazer. Porque como está entrando dinheiro no país, o Estado está bem financiado, você contempla aqui um aliado com o Ministério, contempla outro aliado com o projeto, Chico, e vai levando. Agora, como é que você faz uma governabilidade a frio, ou seja, uma governabilidade feita nos salões do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, com uma disputa aberta pelo fundo público? Como é que resolve esse impasse, Nassif? Olha, veja bem, o governo está amarrado no Congresso. Ele está amarrado em relação à questão fiscal. Ontem, você pega o Jornal Nacional ontem, lá, o terrorismo que fizeram por conta da mudança da meta. Uma mudança da meta que fala o seguinte, olha, em vez de ter meio ponto de superávit, vamos ter 0 de superávit o ano que vem. Ou seja, não tem nenhum descontrole. Nada. O carnaval que fizeram foi indecente. E colocaram lá um sujeito, um pai de família, falando, não, eu estou sem recurso, então eu tenho que economizar. Colocaram o Zé Roberto Mendonça de Barros, que... O Maílson da Nóbrega, o cara da inflação de 1000% ao ano no governo de Sarney, dando lição para o Haddad, pelo amor de Deus, né, cara? Agora você pega o Zé Roberto, que não é Maílson. O Zé Roberto ele tinha algum nível lá, e ele comparando com a dona de casa. Então Então, qual é o espaço que o governo tem? Ele tem que trazer ideias que não dependam de Congresso. Eu já tenho escrito aí. Ele tem que ser a bandeira da produção. A produção é a única bandeira capaz de juntar todos os setores. A produção, o que é a produção? É a pequena empresa, a média empresa, o trabalhador desse setor, são as cooperativas, é a associação comercial, é o MST, são os bares e padarias. Esse pessoal tem que voltar à autoestima e entender que eles são a salvação do Brasil. O Bolsonaro conseguiu colocar milhões na rua aí, dizendo que iam salvar o Brasil, rezando para pneu aí. Agora, você pega um tema relevante, que é a questão da produção, e o Lula tem condição aí. O Brasil ele tem um baita ativo, que são essas organizações que têm alcance nacional. As federações de indústria, os sindicatos, os bancos públicos.
o sistema SESI, SENAI, SEBRAE. Mas o Lula não acordou ainda, ele está tão enrolado aí com esse apagar incêndio todo dia, e eu acho que ele também está um pouco de saco cheio aí dessa encrenca aí, né? Porque não é... Agora você vê, tudo que nós estamos tentando fazer aí é para voltar ao que era em 2008, 2009. Esses anos aí de Temer, Bolsonaro, Eduardo Cunha e tudo foram anos terríveis. E a mídia voltou ao período pré-Bolsonaro, né? O período pré-Bolsonaro foi o único período que a mídia se comportou melhor, porque ela olhava no espelho e via o retrato do Bolsonaro lá. E agora voltou, o mesmo jogo. Esse ataque que estão fazendo ao Alexandre de Moraes, por quê? Porque sabe que o Alexandre que tem esse pacto de governabilidade entre o Executivo e o Supremo. E o receio deles é que, de alguma forma, dê certo e o Lula possa, lá na frente, voltar a ser eleito, enquanto não aparece aí a terceira via. A terceira via é o fantasma mais exorcizado do país. Não consegue ter terceira via. Eu acho que... A terceira via é o Tarcísio aí matando gente aí, a rodo aí, né? Exatamente, Nassif. Não, eu acho que esse apoio, essa mãozinha que a mídia segue dando ao bolsonarismo é exatamente porque não aparece candidato de terceira via. Então é melhor dar esse apoio a Bolsonaro na visão da mídia do que deixar o Lula chegar como ganhar por WO em 2026. Então a mídia não pode matar o bolsonarismo, hora nenhuma. É uma opção deles, é a opção deles em 2026. Jamais vão deixar Lula desfilar em 2026, sem candidato de terceira via. Se não aparece terceira via, vai com o bolsonarismo mesmo. E pega o Tarcísio, as duas bandeiras dele, o que é? É venda de estatais e matar pobre. Uhum. Exatamente. Matar pobre. Agora é matar a educação também, essa lei... Pelo jeito. Hã? Agora é matar a educação também. Chat GPT na educação no lugar do professor. Para elaborar material didático e por aí vai, né, Nassif? Ele tem os piores defeitos do bolsonarismo. A única coisa diferente aí é que ele não é histriônico que nem o Bolsonaro. Então ele é um Bolsonaro... Mas tem tempo ainda. Por isso que é mais perigoso, viu, Nassif? Como você falou. Claro, não é? Claro. Bem mais perigoso. É isso. É um bolsonarismo de segunda geração, né, Chico? Não tem aquela arroto de Bolsonaro que atrapalhava ele conquistar algumas coisas. O Tarcísio é no outro tom. É num tom que a mídia compra fácil, todo mundo compra mais fácil. Então, é muito mais perigoso essa altura do que o próprio Bolsonaro. Agora eu vou falar, o Steve Bannon e outros leram, tem um livrinho do Freud que chama Psicologia de Massa, que é impressionante. Você lê o livrinho, pequenininho o livrinho aí, você vê tudo que ocorreu no Brasil aqui, inclusive a parte final, que é quando o grande chefe, que é aquele que mostra que é mais atrevido e tudo, é o Bolsonaro aprontando metralhadora para cá, quando ele mostra fraqueza e é derrotado, daí é substituído por um mais civilizado, que mantenha a massa unida por relações emocionais, relações afetivas. Mas olha, que período, hein? Podia ter um período mais calmo aí, viu? Vamos trazer uma boa notícia, então? Não tem sossego não, Nassif. Vamos pelo menos trazer uma boa notícia, né, sobre a desigualdade de renda no Brasil, né? A gente teve a notícia de que ela permaneceu em 2023 no menor nível de uma série que começou a ser medida pelo IBGE lá atrás, em 2012, o indicador que mede isso se chama Gini e funciona assim, né? O 1 no Gini é desigualdade, vou pedir até para a nossa produção, para o Gabriel Vento, colocar aqui o gráfico na nossa tela, mas o 1 no Gini é desigualdade máxima e o 0 é a desigualdade mínima. E em 2023 e 2022, esse índice ficou em 0,518. O motivo para isso foi o Bolsa Família, de acordo com especialistas que foram ouvidos, né? A gente tem o pico da desigualdade em 2018, lá no governo Temer, então, portanto, né? Você está vendo aí na sua tela, quando chegou a 0,545 e em 2021 também subiu durante o governo Bolsonaro e também, importante dizer, foi o contexto da pandemia de Covid-19. Agora, Nassif, esse é o primeiro dado, né, de desigualdade no Brasil do governo Lula. É uma boa notícia, né, para ele. Sem dúvida, sem dúvida. Mas aí, esse é o papel relevante do Bolsa Família, né? Isso. Mas se você pega o rendimento médio de todas as fontes,
ainda está inferior a 2014. Você pega todas as estatísticas do IBGE, a parte indústria, serviço e tudo, compara com 2013, pega os dados da Anfávia, compara com 2013, daí você vai ver o baita atraso que o país passou a ter, né? Ou seja, mas reduziu a desigualdade e o Bolsa Família. Ou seja, Nassif, você pega todos os dados da Dilma, derrubada ferozmente por todo mundo, e são melhores do que hoje. Todos os dados. Sim. Não, e cá para nós, o ano que o Brasil começou a despencar, foi o primeiro ano do segundo governo Dilma, aí, com Joaquim Levy, aquele pacote Joaquim Levy é um pacote de mercado. Claro. Sim, foi a pressão do mercado. Então, se você pega 2015 até 2023, é o receituário do mercado, que desmontou instituições, trouxe pobreza, aumentou a miséria, aumentou a fome. É um horror, viu? Quando o programa da presidenta Dilma de 2014 é substituído pelo programa do Aécio, que tinha perdido a eleição, exato, com o Joaquim Levy, que foi um grande erro, um erro político da presidenta Dilma, já foi admitido por ela, por vários outros, e econômico também, o país entra numa escalada recessiva, Chico, porque... Naquela hora o programa é o mesmo da Faria Lima, né? O do Joaquim Levy. Exatamente. E o Nassif, que é um especialista em economia aqui entre nós, vai saber também, Nassif, que no ano passado nós tivemos um indicador super importante, que foi o aumento do investimento público direto, né? Se instalou esse debate no país sobre regra fiscal, quanto que o governo pode gastar, quanto que o governo não pode gastar, trajetória da dívida, responsabilidade fiscal, as novas regras que foram aprovadas, que eu acho que tem vários problemas nessas novas regras fiscais que foram aprovadas, mas dentro desse terrorismo fiscal que se criou no Brasil na última década, Chico, e que também, no ano passado, se instalou no debate em torno das metas fiscais, o país cresceu 3%, com 8% de investimento direto, Nassif. Investimento direto, basicamente os 150 bilhões de reais da PEC da transição, que foram aprovadas em dezembro. Isso deu uma folga, deu uma margem para o governo pôde fazer investimento direto, e com esse investimento direto, que foi na casa de 8,5%, acima do que tinha sido no último ano do governo Bolsonaro, que já tinha sido alto, porque o Bolsonaro mudou a Constituição, gastou um monte de dinheiro para tentar se reeleger, o país cresceu 3%. A importância que tem um governo que gasta, porque quando o governo gasta R$1, ele está colocando R$1 no mundo privado, está colocando R$1 na economia. Total, no comércio e tudo. O gasto público é renda privada, Nassif. Explica isso, pelo amor de Deus. E você pega um fator aí, um outro fator que foi de crescimento, aí, que foi o aumento de gastos das famílias, por conta do pagamento dos precatórios também. Agora, quando fala em gasto, eu estava vendo outro dia uma manchete da Folha, aí o governo aumentou em não sei quantos milhões aí os gastos com institutos federais, que hoje tem 150 mil alunos, como se isso fosse ruim, rapaz. Isso é investimento no futuro, mas aqui, esse bordão aí do governo gastador, ele quer mais dinheiro para gastar, é impressionante como a mídia inteira repete isso. Você não tem mais jornalismo econômico, você não tem. Você tem uma ou outra coluna aí fazendo contraponto. O Jornal Nacional entrevistou quem ontem lá? O meu amigo Marcos Lisboa, que desde o começo dos anos 2000 é o arauto aí do ultraliberalismo, aquele Schwartzman, e o Zé Roberto Mendonça, que para ganhar espaço no Jornal Nacional também entrou nessa, de comparar com o orçamento familiar e tudo, né? Não. Então, em todo lugar, você vem o gasto público na frente, o gasto público estimula o gasto privado. O gasto privado significa aumento de renda e aumento de receita fiscal, e você vai buscar o resultado mais adiante. Aqui não, eles arrebentam com a economia, com os gastos, tudo, daí cai a receita fiscal, daí corta. Se corta, cai mais a receita fiscal. E o grande ponto que você tem, quando você pega a dívida bruta, é a taxa Selic, é a dívida pública. Então, se o Banco Central joga a taxa acima de 10%, a curva de juros vai lá para cima e o crescimento vai lá para baixo. Claro. Então, aumenta a relação dívida pública, mas não pode falar em dívida pública. Você tem que falar, aí gasto de saúde, esse negócio de gastar com pobre, aí tem cabimento, aí gastar com... Olha, eu vou te falar, viu, a herança da escravidão vai levar tempo para sair aqui do cenário brasileiro. Vai mesmo. Nassif, obrigada por hoje, querido. Beijo para você. Até semana que vem, a gente se vê. Bom fim de semana, pessoal. Bom final de semana. Valeu. Valeu.
Valeu, querido. Bom, gente, antes de terminar por aqui, eu quero lembrar, né, a gente tem falado bastante sobre estratégia da extrema-direita, foi assunto hoje no ICL Notícias segunda edição, sobre como isso tem consequências muito graves para a nossa política e, claro, a forma de combater isso, pelo menos principalmente, inclusive para o ICL, é informação, conhecimento, história. Então, fica um convite para você acompanhar com a gente uma conversa sobre quem entende tudo de resistência. A Leida Guevara, filho do Che Guevara, né, que deu uma entrevista exclusiva aqui para o ICL. A gente vai trazer essa conversa. Faltam só 2 dias para você poder acompanhar. Vai ser numa aula aberta, online, gratuita. Então, você só precisa se inscrever para acompanhar no icln2.com.br. Lembrando, né, apesar de ser aberta, de ser online, de ser gratuita, você tem que fazer a sua inscrição para poder acompanhar. Não adianta achar que vai chegar na hora e vai poder assistir. Vai ser só para quem se inscrever. Então, ela vai compartilhar, né, com a nossa comunidade, com a comunidade do ICL, essa história da jornada do pai dela, revelada, dos históricos, da política, enfim, não perde a aula, que é Até a Vitória Sempre, Che por Aleida Guevara, no dia 21 de abril, próximo domingo, portanto, 8 horas da noite. Não esquece de fazer tua inscrição, hein? Sua última chance agora. Vamos cestar, então, né, meu querido? Por favor, chegou a hora. Juliano Medeiros, que estreou na nossa mesa redonda aqui. Espero que é a primeira vez de muitas, né? Muito bom, cara. É isso aí, portas escancaradas. A gente deu sorte de falar de orçamento secreto com um parlamentar, um cara formado lá nas bancadas de Brasília, então muito bom. Obrigado. Excelente. Então, sextamos por aqui. Obrigada a você que nos acompanhou essa semana. Lembrando, para quem está com saudades do Rodrigo Viana, ele está de folga hoje, mas na segunda-feira volta tudo ao normal. Boa noite, meu querido Chico Sá. Boa noite, Juliano Medeiros. Foi um prazer ter você. Um luxo, né? Lembrando o Xará, graças a Deus. Um beijo para o Chico Pinheiro, que graças a Deus hoje é sexta-feira. Lembrando que já que é sexta, bom fim de semana para você. Juízo, mas nem tanto. Até semana que vem. Fala, turma! Faltam só 2 dias para o nosso encontro Che Guevara, Hasta la Vitória Siempre. A biografia do maior líder revolucionário de todos os tempos, contada por sua filha, Aleida Guevara. Para você se inscrever, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. Em poucos segundos, gratuitamente, você vai estar inscrito. Se você já se inscreveu, é só ficar atento ao seu e-mail, onde vai chegar o link no dia do encontro para você poder assistir de graça. A gente se encontra lá. Ninguém pode perder esse momento histórico que o ICL trouxe para a gente.